Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá trazermos hoje a palavra do Senhor para o povo de Deus. Nós já acabamos de ouvir a leitura que foi feita. E, amados irmãos, se nós virmos esse texto, o mesmo texto que acabou de ser lido, quão importante ele é, porque ele é mencionado nos 3 evangelhos. Nós encontramos esse texto em Mateus 8, 23 a 27. Encontramos o mesmo texto em Marcos 4, 35 a 41. E encontramos também na narração de Lucas 8, 22 a 25. Tanto o texto de Marcos que foi lido, também ele é narrado nos 3 evangelhos. O texto que fala da tempestade e o texto que fala do endemoniado gadareno. Eu vou fazer então aqui a leitura, vou ler um pouquinho aqui no livro de Marcos. Deixa eu voltar lá. Marcos 4, 34. Assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento. E levantou-se grande tempestade de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não temas, o mestre está no barco. O tema para hoje é: não temas. Não sei o que é que te assusta, não sei onde estão os teus temores, mas hoje o Senhor nos diz: não temas. Oremos. Amado Pai, obrigada por esta oportunidade, Pai. Espírito Santo de Deus, usa-nos como te apraz. Faz de nós segundo a tua vontade. Fala, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Pai quer que o teu povo ouça, para a renovação de cada um de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o texto no livro de Mateus mostra-nos que depois de um dia cansativo, pois Jesus neste dia fez muitas coisas. Ele ensinou,
Foi no dia que houve a purificação do leproso, a cura do servo do centurião. Eu não sei se os irmãos se recordam, aquele homem que foi ter com Jesus e ele disse que o seu servo estava doente, muito doente. E Jesus disse a ele, vamos. Ele disse, não, mestre, não. Eu sou também um homem com autoridade. E eu digo aos meus homens, faz, e ele faz. Vai, e ele faz. Então, Senhor, diga somente uma palavra. Diga somente uma palavra. Que tamanha é a fé daquele homem? Ele sentiu que ele não era digno de receber o mestre em sua casa. Mas a fé dele era tão grande que ele disse, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Que tenhamos a fé deste centurião. E também foi o dia que Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus foi à casa de Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo, e encontrou a sogra de Pedro com muita febre. E Jesus repreendeu a febre e aquela mulher levantou-se e fez de comer e alegrou-se com todos na casa. E depois esteve a ensinar o povo. E no final do dia, já de tarde, foi quando Jesus ordena os seus discípulos que passemos para quê? Para outra banda. Passemos para outra margem. Eu acredito que os professores devem conhecer melhor isso. Enquanto os professores passam o dia todo a falar, a ensinar os alunos, no final do dia, a garganta, em muitos, depois de algum tempo, já começa a ficar irritada. E a pessoa fica cansada, né? Porque não é só num sítio. Jesus esteve num, depois foi para outro, e depois esteve ensinando. E naquela hora, Jesus, como homem, mesmo sendo Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele estava cansado. E subiram no barco, e ele buscou um lugar na polpa do barco, com uma almofada, e dormiu. Mas enquanto Jesus dormia, se levantou grande tempestade. Se levantou grande tempestade e assolava. Está difícil aqui o microfone, a Bíblia e o caderno. Se levantou grande tempestade que assolava. E os discípulos, vendo aquela tempestade, vendo aquilo, eles se assustaram e ficaram completamente preocupados. Ficaram completamente preocupados e perturbados. Então, essa tempestade e as ondas eram tão altas e a água entrava no barco. Eu acredito que eles iam para um lado e para o outro tentando tirar a água do barco. Mas, amados irmãos, digam por favor, quem disse passemos para outra banda? Jesus. E nós sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que passemos para outra banda, não era certeza que eles haviam de chegar? Por que os discípulos estavam com medo? Por que nós temos medo quando passamos por perturbação? Quando passamos por situações difíceis? Se a Bíblia nos adverte desde já, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Porque eu venci o mundo. Então, por que nós nos assustamos quando as tempestades venham? Por que nós nos assustamos? Quem é que está no seu barco?
neste ano de 2025. Nós começamos o ano, estamos no segundo mês do ano. O amado irmão já convidou Jesus para entrar no seu barco. Quem está consigo no seu barco? Quem está consigo no seu barco? Jesus não é homem, nem filho do homem, para que se arrependa. Nós podemos encontrar isso no livro de Números 23, 19. Amados irmãos, enquanto eu estudava o texto e vi aqui esse texto sobre o barco, Jesus dormindo no barco, eu me recordei de uma outra pessoa que também esteve num barco e esteve dormindo. Os irmãos conseguem recordar quem é? Jonas. Jonas. É verdade, meu amor. Foi Jonas. Jonas, um profeta, um homem que conhecia Deus, que amava Deus e que buscava Deus em todos os momentos, mas a dada altura, quando Deus chama o profeta Jonas para ir até Nínive e pregar a palavra para aquele povo, Jonas desobedeceu. Jonas desobedeceu. Jonas subiu para o barco. Mas o Senhor disse para ele ir aonde? Para Nínive. Mas ele foi ao cais e subiu ao barco que ia para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Quem pode fugir da presença de Deus? Antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Eis que o Senhor já nos conhecia, como ele diz no Salmo 139. Então Jonas foi para o barco e ele escondeu-se no barco. E enquanto se levantou grande tempestade no barco, Jonas dormia. Jesus dormia na popa, no lugar mais alto. E Jonas dormia aonde? No porão. Ele escondeu-se no porão. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Quem está no seu barco, irmã? Quem escolheu para estar consigo no barco? Jonas ou Jesus? No barco onde Jonas estava, toda a mercadoria que estava no barco se perdeu. Tudo que levavam se perdeu. Porque quando a tempestade levantou, as pessoas que estavam no barco, o capitão, começaram a tirar tudo e jogar para o mar para ver se o barco não afundasse. Mas não era a mercadoria que estava lá. Qual é a mercadoria que a irmã tem no seu barco? É a fofoca, a mentira, o engano, o murmúrio, a inveja. Davi disse, enquanto ele tinha inveja, os seus ossos apodreceram, porque a inveja é como podridão dos ossos. Então joga tudo para o mar. Joga. Mas joga também Jonas, que desobedeceu. Mas no barco onde está Jesus, as pessoas são fortalecidas, são renovadas, as pessoas são edificadas e a fé é aumentada. Homens de pouca fé, porque tem mais. Não temas, é Jesus que está no barco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Quem está contigo no barco? Jonas, quando ele fugiu da presença do Senhor, quando ele desobedeceu a Deus, muitos
pregadores dizem que Jonas desobedeceu a Deus porque aquele povo de Nínive era um povo mau. Realmente aquele povo de Nínive era mau. Mas não foi este o motivo que fez com que Jonas desobedecesse a Deus. Se nós formos ali no livro de Jonas, no seu capítulo 4, no capítulo 4, versículo 2, diz: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que disseste, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas fugiu porque ele sabia que aquele povo de Nínive era mau. Mas o problema dele não era o povo ser mau, era que Deus é muito bom. Deus é longânimo, é misericordioso, é bondoso. E ele se arrepende do quê? Do mal. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, eu farei quê? Sararei a sua terra e os salvarei. Deus se arrepende do mal que ele lança ao povo quando o povo reconhece que realmente nós pecamos. Jonas foi um dos maiores evangelistas, porque mesmo com toda a má vontade, ele chegou naquele povo em Nínive e ele disse: o Senhor disse que se vocês não se arrependerem, em 40 dias serão destruídos. E nenhum naquele povo foi destruído, porque a palavra foi ouvida. A palavra tocou naqueles corações e os corações foram renovados. E aquele povo se humilhou, clamou a Deus, se arrependeu e foram todos salvos. Mais de 140 mil pessoas foram salvas. Por poucas palavras que Jonas falou. Então, meus amados irmãos, o que temos estado a fazer? Temos estado a desobedecer? Ou temos estado a nos orientar com o Senhor? Se o Senhor diz que passemos para outra banda, precisamos estar conscientes de que Ele está conosco e que Ele não nos abandonará. Ele não nos deixará, nem nos abandonará em momento nenhum. Jesus está conosco. O Mestre está conosco no barco. Descansa. Pode descansar, que o Senhor está conosco no barco. E jogaram Jonas no mar. Jogaram Jonas no mar. Mas no barco onde Jesus estava, ninguém foi lançado ao mar. Todos foram salvos e renovados. Aleluia. Deus é fiel em todo o tempo. Deus é fiel. Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? É Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Trino. Amados irmãos, naquele dia que o nosso Senhor Jesus Cristo estava saindo de barco para ir para outra banda, ele estava a ir para uma cidade onde tinha um homem completamente endemoniado. O maior endemoniado de toda a Bíblia. E ele gritava do outro lado, e Jesus estava em Cafarnaum, e certamente se ouvia os gritos daquele homem quando ele gritava. De dia e de noite,
aquele homem chorava de dia e de noite. E faz-me crer que por esta situação, porque Jesus estava a ir para libertar aquele homem, por isso a tempestade se levantou no mar, para impedir que o mestre chegasse para outra banda. Mas ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não é por força nem por violência, como diz Zacarias 3,6, mas pelo Espírito do Deus dos exércitos. Os discípulos, mesmo tendo Jesus no barco, estavam atrapalhados e não conseguiam descansar. Se nós somos discípulos de Cristo, se nós somos imitadores de Cristo, por que não imitamos o que Jesus fez durante toda a sua vida? Por que os discípulos não imitavam aquilo que Jesus estava fazendo? Se Jesus estava a dormir, por que cada um não pegou uma almofada e dormiu também? Para descansar como o mestre estava a dormir. Não era suposto imitar a Cristo? Ou só queremos imitar a Cristo em algumas coisas e noutras queremos fazer como bem nos apraz? Mas os discípulos estavam assustados, mesmo tendo o mestre ali. O mesmo mestre que curou um leproso, e eles viram. O mesmo mestre que curou a sogra de Pedro, e eles viram. O mesmo mestre que curou a filha de Jairo, e eles viram. Assim também somos nós. Vimos todos os milagres que Jesus fez. E temos visto nas nossas vidas todos os livramentos que Ele tem nos dado. Mas nós ainda continuamos temendo. Olha para Cristo. Hoje, o convite é: não temas e olha para Cristo. Pois a salvação, o socorro, a misericórdia, tudo vem do Pai, porque Ele é longânimo. Porque Ele é longânimo. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pela tempestade para ir ao encontro de um homem endemoniado. Um homem que gritava de dia e de noite, que estava completamente cheio de demônios. Porque Jesus, quando passou para a outra banda, segundo a explanação de Lucas, do apóstolo Lucas, Jesus pergunta a ele: qual é o teu nome? E ele diz: Legião. Porque somos muitos. Eram muitos demônios dentro daquele homem. E Jesus teve misericórdia daquele homem. E foi até lá para libertar aquele homem. Mas muitos, quando pecam, se apartam da presença de Deus, querem fugir de Deus. Mas mesmo quando nós pecamos, mesmo quando ainda estamos no pecado, quando caímos, precisamos nos achegar a Deus. Precisamos buscar a Deus continuamente. Porque a Bíblia diz que Jesus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A palavra de Deus em Mateus 11, 28, 30 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando não aqueles que estão bem, porque Jesus mesmo disse: eu não vim para os que estão sãos, mas para os que estão quê?
doente, porque quem está são não precisa de um médico. Então, quem não tem pecado não precisa de um Salvador. Porque já está salvo. Mas quem está em pecado precisa de um Salvador para te salvar. Por isso Jesus veio por nós, para morrer e ressuscitar, para nos dar a vida eterna, para que sejamos justificados em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É pela graça que nós somos salvos. E Jesus está a convidar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus se compadeceu daquele homem pecador. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E quem é a luz? É Cristo. Ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos para o nosso caminho. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. O mundo diz que existem vários caminhos que nos levam para Roma. Mas para Cristo existe apenas um caminho. Para a salvação existe apenas um caminho. E o caminho é Jesus. É por Ele que nós alcançamos a salvação. Aleluia. E este homem endemoniado, a Bíblia diz que ele andava sem roupa. Ele andava sem roupa. Ele andava nu. E ele não vivia em casa. Ele vivia no cemitério. E nós conseguimos ver aqui 3 sinais de atividade demoníaca na vida de uma pessoa. Primeiro, ele andava nu. Segundo, ele se isolava, saía do meio das pessoas e ficava onde? Nos cemitérios. Porque muitas vezes tentavam acorrentá-lo, mas ele rebentava as correntes porque ele tinha muita força. E nós conseguimos ver que toda pessoa que está possuída de um espírito, pode ser do Espírito Santo como de espírito demoníaco, ele tem força. Porque se nós virmos quanto o profeta foi profetizar com os profetas de Baal, e ele disse ao povo: parem de cochilar entre 2 caminhos. Escolham hoje a que caminho vocês vão escolher. Se é a Deus dos céus ou se é a Baal. E caiu fogo dos céus e consumiu o holocausto. Mas os profetas de Baal, durante todo o dia, eles ficavam a quê? A se cortarem, a se baterem. Mas nada aconteceu. Mas o profeta de Deus orou e caiu fogo dos céus. E houve chuva naquela terra. Então o profeta disse ao rei Acabe: vai, diga, Geazi, diga ao rei Acabe que ele vai já com a sua carruagem, porque já tem um sinal de que haverá que? Chuva. E o rei Acabe, com os seus cavalos, o profeta ainda estava lá a orar. O rei Acabe já havia saído.
há muito tempo. Mas quando o Espírito do Senhor veio sobre o profeta saiu correndo e passou os cavalos do rei Acabe. O poder do Espírito Santo fez que o profeta, e ele já era de alguma idade naquela época, mas ele correu mais rápido que os cavalos do rei Acabe. E o rei tinha os melhores cavalos. E nós podemos ver também em Sansão, que quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele tinha o quê? Uma força extrema. Então também quando os espíritos demoníacos estão numa pessoa, ela também fica com força. Mas qual é a diferença? É que o espírito demoníaco não pede autorização para entrar. Mas Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Se nós não abrirmos a porta, Jesus não entra na nossa vida. Ele não invade. Ele é gentil. Ele espera que nós abrimos a porta e que nós o convidamos para ele entrar na nossa vida. Ele não entra pela janela, ele entra pela porta. Os que entram pela janela são ladrões, são mercenários. Jesus é o rei e ele hoje quer entrar em sua vida. Convida Jesus para estar consigo no barco. Então este homem, ele tinha muita força. E ele levantava as cadeias. E ali naquela zona do cemitério, ninguém mais se aproximava. Porque todos tinham medo dele. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Para além de andar nu e viver no cemitério, ele também se cortava. E nós já vimos isso ali nos profetas de Baal. Eles também se cortavam. Então, são esses os sinais de atividade demoníaca. E nós hoje, nos nossos tempos, nós temos visto. Tem muitos jovens que estão tirando a roupa. Tem muitos jovens que estão tirando a roupa. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E nós precisamos conservar o templo. E o outro sinal é que ele se isolava. Ele separava-se dos demais. E nós hoje também temos estado a ver muitos jovens sofrendo de depressão, ficando no escuro, separando-se da família. E por isso, muitos jovens têm estado a cometer suicídio, porque os demônios impelem eles a fazerem isso. E a segunda atividade que nós vimos e também tem muitos jovens se cortando. Há dias eu estava a falar com alguém e ela disse assim: olha, na minha escola hoje esteve ali uma ambulância porque uma menina cortou os pulsos. Só que graças a Deus foi encontrada a tempo. Porque se ninguém visse, aquela menina podia ficar ali até morrer. Isso não é normal. Nós não podemos achar que isso é normal. Estamos a convidar a igreja a orar, a clamar por isso. Para que haja libertamento nas escolas, em casa, até mesmo nas famílias. Precisamos orar por isso. E Jesus
com uma só palavra. Ele disse àquele homem, ele disse aos demônios, saem! E eles saíram. Mas antes, os demônios, quando viram Jesus a vir, eles perguntaram, por que nos atormentas antes do tempo? Diga-nos que saiamos para irmos para onde? Para os porcos, porque ali ao pé havia muitos porcos que estavam a ser pastados naquele lugar. E Jesus disse-lhes, saiam. E eles foram para os porcos. E os homens que estavam ali, os pastores que pastavam aqueles porcos, ficaram muito admirados, muito assombrados. E eles correram para a cidade e falaram com os donos dos porcos o que tinha acontecido. Que Jesus havia libertado aquele endemoniado que andava nu, aquele endemoniado que gritava de dia e de noite, aquele endemoniado que corria com todos que passavam ali e que estava longe da sua família por muito tempo. E com uma única palavra, Jesus expulsou todos os demônios. Saiam! Que em hebraico significa lark. Lerk. E todos os demônios saíram. Mas, amados irmãos, o que chamou-me mesmo a atenção foi a atitude daquele povo. Então, se houve um milagre, se um homem que estava completamente perdido foi liberto, agora, quando o povo chegou, aquele homem já estava vestido e sentado aos pés de Jesus. E o povo, ao chegar ali, vendo tudo aquilo que Jesus havia feito, pediram a Jesus que se retirasse. Vai embora, saia da nossa cidade. Não te queremos aqui. Por quê? Porque deram mais importância aos porcos do que naquele que dá e pode tirar a vida. Vai embora, Jesus, nós não te queremos. Amados irmãos, precisamos ter cuidado para não expulsarmos Jesus das nossas vidas por causa das coisas que temos no mundo. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas aquele povo disse a Jesus, vai embora, que nós não te queremos aqui. Não importa se você faz milagre, não importa se você cura, não importa, Jesus. Os porcos eram muito mais importantes do que o nosso negócio. Pois não há negócio se tu não tiveres vida. E eu, quando lia o texto, no meu ponto de vista, se alguma coisa dessa acontecesse, eu acho que eu me alegraria por aquele homem que está ali. Então eu fiquei admirada com a atitude daquelas pessoas. Vai embora. Sai daqui. Sai da nossa cidade. E Jesus, enquanto ia se retirando, aquele homem que outrora era endemoniado, ele se aproximou do mestre e disse, mestre, deixa-me ir contigo. Nós temos aqui duas atitudes de pessoas da mesma terra. Uns expulsam Jesus, mas este quer ir com Jesus. E Jesus disse a ele, não, tu não vais comigo. Volta para a tua
casa, volta para os teus amigos e fala sobre aquilo que eu fiz na sua vida. Fala sobre tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. O mundo muitas vezes não vem para a igreja. Eles estão no mundo e não sabem o quão bom e quão suave é viver em união. Mas nós somos a carta viva, a carta aberta de Deus lá para o mundo. Nós precisamos nos apresentar como sal e luz do mundo. Quando o mundo olhar para nós, ele tem que ver o favor de Deus na nossa vida. Tem que ver a graça de Deus em nós. Somos nós que vamos evangelizar. Não só com a palavra, não só com a Bíblia, mas conosco mesmo, com o nosso fazer, com a nossa forma de ser e com a nossa forma de estar ali para o mundo. Jesus disse: vai e conta aquilo que recebeste. Conta aquilo que Deus fez na sua vida. Vá e conta as bênçãos que o Senhor tem derramado em tua vida. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, conte-as de uma vez, has de ver. Aleluia. Has de ver. Quantas vezes Jesus nos curou? Quantas pessoas nasceram no mesmo ano que nós e hoje já não estão aqui? Mas nós estamos aqui. É porque somos bons? Porque somos bons? Não. É porque a graça de Deus nos alcançou. É porque o amor de Deus nos transformou. Então saia e leva para o mundo essa transformação que o amor de Deus fez para ti. Mostra para o mundo que Deus o ama. Porque Jesus deixou tudo o que tinha para fazer, para ir libertar aquele endemoniado. E aquele endemoniado se revelou um dos maiores evangelistas, porque ele foi e evangelizou em mais de 10 cidades. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia, no livro de Tiago 7,4, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem nós temos buscado para o nosso barco? Cuidado para não fazermos como aquele povo. Expulsarmos da nossa vida o autor da vida. Porque sem Cristo não há vida. A vida está em Cristo. A vida está em Deus. Precisamos reconhecer que Ele nos ama e que tem prazer em nos abençoar. Pois não somos nós em Cristo, mas é Cristo em nós. E é Ele que nos renova de dentro para fora. É Ele que cuida de nós. É a graça do Senhor que nos renova. Deus nos ama. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. É como se nós tivéssemos alguém que amássemos muito e essa pessoa está doente, tem um câncer ou tem uma doença qualquer. Nós odiamos a doença que está nessa pessoa, mas nós amamos a pessoa. É a mesma coisa
que Deus faz em relação ao pecado. Ele odeia o pecado que está no homem, porque o pecado destrói o homem. Mas Deus ama o homem. Quando ele se entrega a quem? A Deus. Quando ele busca a Deus como seu Senhor e Salvador. Quando ele reconhece que sem Deus nós nada somos. Tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. Daquele que não cometeu pecado, mas se fez pecado para cada um de nós. Para que sejamos justiça de Deus. Descansa no Senhor, irmã e irmã. Porque quando nós estamos preocupados com muita coisa, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes nos chamando para orar, nos chamando para louvar, porque nós estamos preocupados com muitas coisas. Mas os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Cuidado, amado irmão, para não expulsar da sua vida aquele que dá vida ao mundo. Jesus está voltando. Mas Deus é longânimo. Por isso Ele não quer que se percam. E tem estado a dar oportunidade do homem de se converter dos seus maus caminhos e vir a Deus. Convida hoje a Jesus para entrar no seu barco. Pois que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Sem Cristo no barco, certamente que o barco vai afundar. Escolhe Cristo e viva com Cristo, porque Ele te ama. Que Deus se digne em abençoar essas palavras nos nossos corações. Amém? Amém. Amado Pai, obrigada. Porque o Senhor diz na tua palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós sabemos que o Pai está voltando. E queremos, Senhor, naquele dia estar contigo. Por isso, usa-nos, Pai, como te apraz. Faça a tua vontade em nós. Assim oramos agradecidos. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém.